vezes que, de facto, há mulheres que têm dado um contributo incrível. E tem aqui alguns casos, que temos a Marie Curie, francesa, que foi a primeira e única vencedora de 2 prémios Nobel em categorias diferentes, por exemplo. Eu fiquei a saber que não sabia que a cerveja foi inventada por mulheres há 7.000 anos atrás, por exemplo. Fiquei a saber que os limpa-para-brisas dos carros foram inventados por uma mulher também. O lava-loiças, a máquina de lavar loiças, foi uma mulher que inventou. O material Kevlar, que é usado para fazer o colete antibalas, também uma mulher que foi inventora disto. A tecnologia que permite hoje em dia absorvermos e conservarmos energia solar é mais um caso destes que foi uma mulher que inventou. O primeiro programa de computador, projeto de programa de computador, também é fruto da mente de uma mulher. E temos o sistema de transmissão de tecnologias wireless que deu depois origem ao Wi-Fi, ao Bluetooth. Foi a Hedy Lamarr, uma alemã e austríaca que também inventou e esteve atrás desta incrível tecnologia que todos nós usamos hoje, não é? E leva-me realmente a pensar, e podíamos estar aqui 2 horas a nomear estes casos, estes exemplos. E é muito importante, não é? Quando pensamos em invenções, e se formos à rua e perguntarmos às pessoas, diz-me o nome de um inventor, é muito provável que o primeiro nome que surja seja o de um homem. E primeiro eu gostava de saber porquê que tu achas que isto acontece, de nós termos estas mulheres incríveis na história, muitas delas com prémios Nobel, e sabermos tão pouco, e normalmente inovação e descobertas não serem tão associadas ao feminino como são ao masculino. Então, se calhar eu queria ouvir a tua reflexão. O que é que tu achas disso e porquê que ainda hoje, em pleno século XXI, em 2021, temos esta perspectiva muito masculina? Olha, Carlos, eu vou começar por dizer que gostei do teu TPC e do teu trabalho meio de campo, não é? Meio que consegui absorver também um e outro detalhe que também não fazia ideia, então é interessante. Depois, sobre a participação ou presença da mulher nestas áreas, não é? Um pouquinho mais técnicas e tecnológicas até, não é? Bom, se pararmos para pensar, eu posso contar alguns episódios meus em que o meu pai, em algum momento, achou que seria necessário que eu aprendesse a trocar uma lâmpada, não é? E eu, naquela altura, não por ser criança, não ver necessidade de eu saber trocar tal coisa e chegar a questionar porque eu, que sou menina, estar a fazer este tipo de coisa. Então, eu acho muito interessante esta desmistificação desde o início, não é? Que é quebrar aquele mito de o homem é que deve trocar a lâmpada, o homem é que deve trocar o pneu, o homem é que deve estar a tratar isto. E quando muitas vezes até existem miúdas com interesse em fazer estas coisas, mas muitas vezes, sempre que uma miúda se interessa, por exemplo, com uma área como o futebol, não é? A primeira coisa que fazemos é espantar e não incentivamos este lado, não é? Ou este interesse por parte das miúdas e, entretanto, fazemos com o rapaz, não é? Eu acho que desde o princípio a mesma coisa acontece com os homens também, quando se aproximam de áreas mais femininas, não é? Nós temos assim a tendência, ou tínhamos, não é? De colocar um pouquinho mais as pessoas nas caixas. Eu acho que é algo que vem acontecendo há muito tempo e por mais que haja esta mudança, não é? Agora vai levar o seu tempo e depois temos que também fazer a mulher sentir-se à vontade neste tipo de setores ou até de caixas, não é? Leva o seu tempo, dá o seu trabalho, mas não, acredito que há assim uma ligeira mudança. E uma coisa interessante que dizias agora é o papel que o teu pai teve na tua vida, não é? Esta questão de teres um pai que te incentivou e fez questão de ensinar-te coisas que tu própria, enquanto menina, não estavas à espera e
e estranhaste o porquê que me estás a ensinar isto sendo menina. Achas que hoje em dia, pelo contacto que tens tido com outras jovens mais novas que tu, sentes que esse apoio dos pais existe ou tem vindo a crescer, que há mais pais a terem essa atitude, há mais mães a incentivarem as raparigas a experimentarem, a apertarem coisas, a construírem coisas, ou ainda hoje sentes que continua este prisma de que há coisas para rapazes, há coisas para raparigas e não misturar muito as áreas? Então, eu não sei se é por ter seguido engenharia, mas gosto muito de números, então vou tentar explicar a coisa em números, não é? Dando exemplos muito simples. Um deles é quando eu entrei para a faculdade de engenharia, não é? Estou há sensivelmente 5 anos, haviam apenas 2 miúdas na turma de engenharia mecânica, não é? Eram de 2 miúdas. E já este ano, desculpa, este ano não, já no ano passado eu soube que haviam pelo menos 8, não é? Então eu acredito que os números falam por si, não é? Existe sim incentivo, embora de forma tímida, não é? E em algumas zonas que eu até arrisco dizer privilegiadas, não é? Existe esta tendência de deixar mais a mulher participar e estar lá e perceber e ter até a opção de escolher, porque nós tínhamos situações de miúdas que até gostavam de desenho, e gostavam de mecânica, e gostavam da área civil, mas que em algum momento sentiu que não devia seguir essa área porque as pessoas vão dizer a tua área é muito masculina e etc. Então, existem algumas situações assim que as pessoas passaram há anos que hoje já não se vê, não é? Em contrapartida, esta onda positiva de ter a mulher lá, de incentivar a mulher lá. E isto é sentido um pouquinho por todos os lados, né? Tanto com os docentes como de alunos, mas não estou aqui a dizer que é um mundo sem dificuldades e sem desafios. E no teu caso particular, sempre foste uma menina com curiosidade para experimentar, para construir coisas, para mexer e descobrir como é que funcionam? Ou eras mais uma menina de bonecas e casinhas? O que eras, o que é que te gostavas, o que é que te puxava? Se calhar aos 8, 10 anos. Então é uma história bem engraçada, porque o meu pai é mecânico, não é? E parte dos trabalhos eram feitos na garagem de casa, não é? Então eu sempre tive aquela possibilidade de mexer um parafuso ali e ter a possibilidade de perceber, ok, aquilo é um radiador, aquilo é a cabeça do motor e aquele carro, por exemplo, bateu a junta. Então eu sempre estive assim, mais ou menos nesse ambiente, assim, a espreitar às vezes, e às vezes já ia a brincar. Então é mais ou menos essa introdução que eu tive, não é? Foi mais ou menos como eu passei a infância. Então eu já sentia que havia uma queda pela área desde muito nova. Queda essa que foi bem incentivada. E quando tomas a decisão de seguir essa área na universidade e formar-te, a família apoiou, a família não estranhou, porque uma coisa é quando é curiosidade lá em casa, que ela é assim, ela gosta de mexer e de experimentar as coisas, mas se calhar há famílias que depois dizem, mas para seguir, para ser a carreira, se calhar não é a escolha ideal, não é? Ou no teu caso sentiste que na família houve sempre esse apoio, mesmo na altura em que tomaste essa decisão, e tu própria era uma coisa que sentias com firmeza que é isto que eu quero, ou quando informaste e comunicaste às pessoas é isto que eu penso seguir, tinhas aquele receio de sou menina e não sei se é bem aceito, como é que vai ser percebido isto lá em casa? Então, é também um episódio muito engraçado porque toda a gente entrou em choque com a minha decisão, porque primeiro, quando eu fiz a 12ª classe, eu não tinha exatamente ideia do que eu ia fazer. Eu sabia que seria provavelmente alguma engenharia, alguma arquitetura,
mas nunca havia pensado em mecânica como tal, com tanto carinho. Tanto é que quando eu fui fazer a inscrição para os exames de admissão, eu cheguei lá, olhei, ok, engenharia civil, engenharia elétrica, não, engenharia eletrônica também, não. Havia